Boa noite, pessoal. Responda você também. Boa noite, pessoal. Gente, nós estamos aqui. A gente vai responder algumas perguntas. Na verdade, algumas perguntas que a gente vai colocar aqui. A gente vai dar a nossa opinião. O que a gente Tem certeza? Oh, meu Deus. e o que a gente não sabe. A gente vai pôr uma perguntinha aqui e vai ser dada essas três respostas do que a gente da nossa opinião, do que a gente sabe e do que a gente não sabe, tá bom? A primeira pergunta vai ser sobre intimidade com Deus. O que você acha, o que você tem certeza e o que você não sabe sobre intimidade com Deus. Então, nós dois aqui vai tirar para o ímpar e cada um vai falar a sua opinião. E aí você vê aí na sua casa se você Como que fala mesmo? se você concorda ou se você não concorda sobre o que eu falo ou o que ele fala. Aí, cada um dá a sua opinião aí na sua casa. Pensa aí, comenta, responde, beleza? Vai. Peraí. Sabe a sabedoria, tá, gente? Não, a gente tá aprendendo. Vai. Porque ele sabe eu não tenho nada. Sabedoria, vai pra cara dela. Piorou. Vai. Importar. Vai, para o ímpar. Falar o quê? Para o ímpar. Pra quê? Pra ver. Ah, verdade. Ó, a gente vai tirar para o ímpar pra ver quem vai começar. Começar o quê? As perguntas e responder as Ah, respostas. tá. Quem perder vai começar. Vai. Tá. Eu Par. sou ímpar. Par. 6 Ganhei. é par. Ganhei. Que 6? 4, 5, 6. Você que burra. A sabedoria. Ai, tô exagerando um pouco. Ai, que triste. Ô, Jê, você vai apanhar na frente da câmera, hein? Vai, amor. 6 não é par, gente. Eu perdi, né? 6 é ímpar, tá? Não esqueça. Então vai, eu perdi. Vai. Eu achei que tinha dado 7. 7. Gente, vamos lá. O que eu acho, a minha opinião do que eu acho sobre intimidade. Primeiro, quando você conhece uma pessoa, seu namorado, uma namorada, uma pessoa que você quer ter uma relação. Para, Jeremy. B, vai pra lá. Para, Jeremy. Quando você conhece uma pessoa que você começa a gostar dela e pra você ter uma intimidade com aquela pessoa, até mesmo um amigo, você precisa conversar com ela, você precisa frequentar a casa dela, ir na casa dela, conversar com ela. Primeiro de tudo, pra ter uma intimidade é preciso você conversar. Quando você conhece uma pessoa, você começa a conversar com ela. Aí quando se torna um amigo mesmo, aí você começa a frequentar a casa, você já abre a geladeira dessa pessoa. Quando é um amigo bem íntimo mesmo, que nem a minha amiga, né? Eu já vou na casa dela, já abro a geladeira, bebo água, pego um pedaço de bolo se tiver. O que tiver, eu pego a roupa dela emprestada e é assim, tá tudo certo. Então, pra mim, o que eu acho sobre intimidade com Deus agora, pra você ter uma intimidade com Deus, você precisa primeiro, claro, entrar no quarto, dobrar o joelho e começar ali uma oração. A partir daquele dia, os dias vai passando e você vai orando e orando cada dia mais e mais e buscando a Deus. Vale oração no pensamento? Vale. Vale oração de pé? Vale. Vale, mas principalmente a gente não pode somente se apegar na oração. Vou orar, falar com Deus só de pé ou só no pensamento. Enfim, você já entendeu a minha opinião Ok. sobre intimidade. Você calma aí que eu não terminei. Tá? Então, e você precisa cada dia mais orar, ler a Bíblia, jejuar, procurar saber quem é Deus, o que Ele faz, o que Ele fez, entendeu? O que Ele quer, a vontade dEle pra sua vida, e é isso. É a minha opinião sobre intimidade com Deus. Agora, o que eu tenho certeza é que a gente precisa
orar ao Pai que está em secreto. Perante a oração que a gente vai ter intimidade com Deus. Sobre um diálogo. Você só vai ter uma intimidade com alguém, com uma pessoa e com Deus a partir do momento que você começa a conversar, a dialogar com... E é isso. Agora o que eu não sei... Acho que tem bastante coisa que eu não sei ainda, mas se vocês souberem, vocês comentam aí, fala aí, pra me ensinar. A gente aprende junto, beleza? Ok. O que eu acho sobre a intimidade? Primeiro, tudo aquilo que a Miriam falou é o que eu também acho. É. Parabéns. E Olha lá, Pedro. tudo que você falou, realmente, eu também tenho certeza que isso faz parte de uma pessoa que tem intimidade com Deus. Mas, um exemplo, Dobra com a mãe. você tá no trabalho, você entra às 7 horas e sai às 5 horas da tarde, correto? Correto. Você não vai ter tempo para você orar de joelhos, entendeu? Não tô falando tô falando de caso de pessoas que trabalham das 7 às 5. Então, praticamente, a pessoa que fala com Deus, tem intimidade com Mas- Deus, ela vai estar, tipo, quem trabalha em fábrica, na esteira, eu mesmo trabalhei numa fábrica e eu trabalhei das 7 às 5 e não tinha tempo pra mim dobrar o joelho. Fora os dias de culto que tinha. Tinha uns dias de culto. Mas Aí eu... Calma, você já falou. Você já falou. depois Daí duas vezes ela tá mais. E às vezes ela já passou. Você não pode ficar tá falando. bom, desculpa, perdão, amor. Agora pode falar, depois eu falo. E ó, Então, ela tá na esteira das 7 às 5 e não dá pra orar de joelho, correto? Então, eu mesmo, quando eu trabalhei na esteira, eu falava com Deus o dia inteiro. Às vezes, eu tava na esteira assim, ó, e eu cantava no pensamento, logo eu já tava cantando alto. Aí, tinha gente na minha frente e falou, oxe, tá falando sozinho? Eu falei, não, tô cantando. Eu falava que eu tava cantando. Mas eu tava falando com Deus. Às vezes, você não pega, a maioria das vezes, ela pega eu falando sozinho. Não sei na voz, mas eu tô assim, ó. Né, amor? É. E ela não sabe o que eu tô falando. Às vezes ela fala, você tá louco? Chama de louco só. Mas não sabe. Então, intimidade com Deus também é você orar em pensamento. Entendeu? Você orar de joelho é intimidade com Deus. Tanto na sua casa, você tá orando no pensamento, é intimidade com Deus. Você ler a Bíblia também é uma intimidade com Deus. Você tá conhecendo mais, você tá aprendendo mais de Deus. Entendeu? Essa é a minha opinião. Então, sobre o que o Fabiano falou, gente, aqui é tipo um debate, sabe? É assim, não bem um debate, é opiniões e opiniões. não é um julgamento, né, É um gente? julgamento. Porque deixa eu falar uma coisa. Antes de nós iniciar esse vídeo, houve um julgamento. Não, Parecia que eu tava na frente não, de se Deus. você entrar aí, a gente vai entrar em outra conversa. Não, só tô falando Só- que aconteceu um pouquinho só. Tá, ele falou que foi julgamento. Eu falo que não foi julgamento depois. A gente vai fazer outro vídeo sobre isso. Se é ou não julgamento, vocês vão falar se é ou não julgamento, beleza? Sobre o que ele falou agora aqui, de às vezes você não ter tempo de orar, eu acho assim, eu trabalhei numa empresa de ônibus que eu acordava 5 horas da manhã e mesmo assim, nem que fosse 5 minutos, eu tinha um tempo para Deus. Às vezes eu esquecia de orar, mas aí eu ia trabalhar e eu realmente, aí chegava, eu orava no banco do ônibus, eu sentava ali, eu orava no banco indo pro trabalho. Mas a maioria das vezes eu sempre tinha pelo menos 5 minutinhos pra pelo menos falar bom dia, obrigado, me proteja ali pra Deus. E você fazendo isso, tirando pelo menos 5 minutinhos. Eu acordava 5 horas da manhã, eu tinha 5 minutinhos. E talvez se você acordar 7 horas da manhã, que nem o meu marido falou, você consegue tirar uns 5 minutinhos pra Deus. E fazendo isso, calma, você começa a criar um hábito. Você começa a criar um hábito de todo dia tirar pelo menos 5 minutos. E cada dia, às vezes, você vai até aumentando 5, 10, 15 minutinhos pra Deus antes de ir pro trabalho. Isso é bom, porque
é uma oração de agradecimento, de Deus te protege, entendeu? É uma oração Correto? que nem que seja 5 minutinhos, Sabe entendeu? por quê? Isso é. Mas eu mesmo, quando eu trabalhava numa fábrica, Trabalhei numa chamada. no almoxarifado, e... Aí o que acontecia? Nós ficávamos tudo reunidos. Aí eu falava assim, eu vou no banheiro, eu já venho, né? Aí eu ia no banheiro. Aí eu ficava lá. E aí eu dobrava o joelho, orava. E aí então eu tirava um tempo pra Deus, entendeu? Isso, tá certo. E isso também conta como intimidade com Deus. Então, isso na verdade, como você falou, isso se tornou um hábito na minha hábito. vida. Foi uma, tipo assim, isso já tava no meu... Na vida dele já como um hábito. Então eu fazia isso toda vez. Eu fazia jejum, eu me consagrava, chegava de manhã, eu já ia direto no banheiro. Então, isso virou uma rotina na minha vida. Enfim, só resumindo aqui sobre tudo que nós já falou, já que foi falado. Deixe sua opinião. Tá, sobre tudo já o que foi falado aqui. Não esqueça de dar um like. Sobre ir no banheiro, orar, isso conta como intimidade. Sobre tirar 5 minutinhos pra Deus, Deus vai ver o seu esforço. Isso conta como intimidade. Agora você precisa criar esse hábito de orar todos os dias e tirar, nem que seja de joelhos, pelo menos. E no pensamento também conta. Só que você não pode viver só orando no pensamento. Claro, porque às vezes você não tá bem. Não é todo dia. Sim. Não é todo dia que você vai orar. Às vezes Não. você não tem palavra. Tem dia que você não consegue orar, não vai ter palavra pra falar com Às Deus. vezes você Aí chora. Você só chora. Só chora. Só que, Às vezes você não tem força pra orar, você não tem palavra pra falar. sim, e realmente, resumindo, só que você não pode criar o hábito só de orar no pensamento, de buscar Deus só no pensamento. Você precisa orar de todas as formas possíveis que você conseguir. Inscreva-se no Não canal, só- gente. não só de dá uma um like. forma. Porque eu tenho certeza da intimidade. Eu tenho certeza que se você dobrar o joelho, você tem intimidade. Se você falar no pensamento, isso também conta uma intimidade, eu tenho certeza. É coisa de pessoas que falam com Deus toda hora, todo momento. Ah, mas você não tá de joelho, mas eu tô falando com Deus em Mas pensamento. deixa eu cortar rapidinho, você não pode incentivar as pessoas só a orar no pensamento. Não! Você não tá fazendo isso, né? Não, Então tá eu tô bom. falando que você orar em pensamento também é uma intimidade. Então tá bom. Não significa que isso não é uma intimidade. É uma intimidade, mas não pode viver só orando no pensamento. Até porque eu oro de joelho. Claro que eu oro. Mas se eu tiver uma oportunidade de falar com Deus, eu sei. Mas se eu tiver uma oportunidade e eu estiver lá na loja, e eu tô lá na loja o dia inteiro, você tá aqui em casa, e eu falar com Deus em pensamento lá, isso é uma intimidade. Claro que é. Entendeu? Entendi. De joelho, de pé, também. Orar todos os dias, glória a Deus. Mas quando eu for orar, ou quando você for orar, a gente vem a orar com a certeza que tem alguém na sua frente. Que tem alguém sentado ou na beira da sua cama te ouvindo. Tem coisas que eu não sei e eu quero aprender também. As coisas que eu não sei. O que eu não sei, eu não sei. Então é isso aí, pessoal. Se inscreve no nosso canal. No canal da Miriam. No meu canal, Miriam Lali. Curte, compartilha. Dá um não, like. curte. Compartilhe o vídeo no seu Facebook. Né? Pra Compartilha Cozinha da My Life. pros amigos e se inscrever aí. Boa noite. A paz do Senhor, até a próxima. Se vocês quiserem ouvir algum outro tema, nos fale aí que a gente vai estar Vamos chegar nos 100 mil inscritos, tá, gente? comentando. Tchau. Tchau. Beijo.